Meus caros irmãos em Jesus e Maria, forte abraço fraterno, paz e bem. Eu hoje gostaria de iniciar a nossa fala, a nossa partilha fraterna, fazendo homenagem à grande professora Maria Luísa Mota Machado, professora do curso de Teologia do antigo ICRE, Instituto de Ciências Religiosas, que hoje é a Faculdade Católica de Fortaleza. Fui aluno, tive a honra, o prazer de ser aluno de tão grande mulher e educadora, formadora, mulher que se impunha pela sua dignidade, que espalhava bondade, educação, cortesia, fineza no trato, mulher que provocava na sala de aula um silêncio honroso e a disciplina de todos pela segurança que nos passava, pela ousadia, pelo dinamismo de sua atuação como professora no curso de teologia. Professora Maria Luísa Machado nos deixou hoje, vítima da Covid-19, sendo que 2 de seus irmãos recentemente faleceram e ela não ficou sabendo. Quero deixar aqui o meu abraço aos familiares, o apreço, o reconhecimento de todos nós que fomos seus alunos, todos nós que estudamos teologia no ICRE na década de 90, nós trazemos um pouco da professora Maria Luísa Mota Machado. Trazemos algo que ficou impresso em nós, indelével, por conta da sua habilidade, competência, eu diria até maestria em ser mestra, educadora. Quantas vezes a professora Maria Luísa tocava o sinal de intervalo e ela se sentava nos claustros do seminário da Prainha para orientar um aluno, para consolar uma aluna, para dizer uma palavra de ânimo, para manifestar o seu pensar sobre alguma coisa que nós lhe trazíamos. Digamos assim, perdia, não é? O seu momento de recreio, de repouso, e dali mesmo já voltava para outra sala de aula, sem demonstrar nenhum aborrecimento por conta daquele tempo que ela empregava em nos conduzir e formar. Mesmo se nós precisássemos falar com ela e ela estando na sala de professores, pedimos à secretária que avisasse e ela vinha incontinente ao nosso encontro, como verdadeira evangelizadora, mulher do Evangelho e mulher que nos estimulava ao bem. Como esquecer o sorriso gratuito da professora Maria Luísa Mota Machado? Como esquecer a bondade de um toque, de um aperto de mão, de um abraço, de um como vai, de um toque nas costas, perguntando como estávamos e valorizando o que nós escrevíamos, os trabalhos que nós lhe entregávamos. Então, professora Maria Luísa, o céu está em festa, sim. Chegou no céu uma imagem e semelhança de Deus brilhante. Chegou no céu uma digna mulher que se fez respeitar pelos valores. Chegou no céu alguém que vai abrilhantar o cortejo daqueles que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Então hoje não é dia da morte da professora Maria Luísa Mota Machado, é dia da sua salvação. Nós celebramos hoje a sua salvação. Também partiu hoje para a casa do Pai Dona Águida, grande missionária, catequista da paróquia de São João do Tauape, do Pio XII, dos Trilhos, do Lagamar, mulher que sempre esteve à frente na luta pela evangelização por mais de 20 anos, foi responsável pela escolinha do Lions, catequista nata, evangelizadora incansável até agora, quando a enfermidade deste vírus veio tirar sua vida. Então hoje a paróquia de São João do Tauape, adjacências, capelas, estão de luto. Dona Águida, a grande missionária do São João do Tauape, a catequista por excelência, a mulher que sempre honrou o fato de ser catequista e ministra da Sagrada Eucaristia, diretora da escola, mãe dos alunos, dos pais dos alunos, manifestando sempre o testemunho inequívoco do Evangelho. Então, Dona Águida querida, também hoje a senhora volta à casa do Pai ao esplendor da glória e os méritos da ressurreição de Jesus. São figuras que passam,
que deixam saudade, que ministram em nós lembranças eternas, porque viveram o Evangelho em plenitude. Não é? Ninguém colhe frutos de uma árvore infrutífera. Professora Maria Luísa, Dona Águida, recheada de frutos para a eternidade, intercedam por nós. Peçam a Deus o fim da pandemia. Peçam a Deus que verdadeiramente acabe esta pandemia, porque para isso Ele é Deus. Sabe, irmãos, eu tive câncer em 1993, um melanoma, um sinal no nariz para quem me conheceu à época. E nas minhas orações, já com diagnóstico, já com cirurgia marcada e com o agravamento da doença, eu pedi a Jesus que me ensinasse a rezar uma oração eficaz que me trouxesse força, coragem, mas uma oração que fosse muito pessoal. E Jesus me inspirou uma oração que dizia: Jesus, tu nunca perdestes uma causa e a minha não será a primeira. Vou repetir. Jesus, tu nunca perdestes uma causa e a minha não será a primeira. Depois, em oração, eu ouvi nitidamente Jesus me dizer: um problema que Deus não resolve é um problema que não existe. Um problema que Deus não resolve é um problema que não existe. E a partir daí eu comecei a rezar nas contas do texto: Jesus, tu nunca perdestes uma causa e a minha não será a primeira. Rezava, as 10 contas. Quando chegava no que seria o Pai Nosso, eu dizia: um problema que Deus não resolve é um problema que não existe. E assim o segundo mistério: Jesus, tu nunca perdeste uma causa e a minha não será a primeira. Chegava o Pai Nosso: um problema que Deus não resolve é um problema que não existe. No final, a Salve Rainha. Caríssimos irmãos, a título de fé, isto me manteve firme. Isso me fez vencer o câncer. Isso fez com que a cirurgia fosse um sucesso. E eu estou aqui hoje, depois de mais de 30 anos desta enfermidade que me pegou de surpresa. Porque a oração tem um poder tremendo. Oração é atitude, oração é fé, oração é confiança. Oração é saber com quem nós estamos dialogando e buscar recursos na providência de Deus, sabendo que Ele tem esses recursos. Deus não tem compromisso com quem reza desconfiando, com o pé atrás. Deus não tem compromisso com quem tem fé vacilante. Deus não tem compromisso com quem tem fé duvidosa. Também não é aquela história de dizer: Deus vai me dar isso a qualquer custo. Não, Ele dá se quiser, não é? Ele é Deus. Mas com a humildade, com a constância, com a piedade, com o amor inequívoco, nós podemos conseguir de Deus as graças, como por exemplo o fim dessa pandemia, a cura de um parente entubado na enfermaria ou em casa. Hoje, meu irmão, minha irmã, eu quero lhe convidar a rezar: Jesus, tu nunca perdestes uma causa e a minha não será a primeira. Jesus, tu nunca perdestes uma causa e da minha irmã não será a primeira, da minha mãe não será a primeira, da minha sogra não será a primeira, da minha sobrinha, prima, cunhada, amigo, amiga. Mas você deve rezar com aquela autoridade de quem está fincado numa rocha que é Cristo. Jesus não gosta de orações vacilantes. Jesus é firme quando fala. Jesus não fala com segundas intenções. Ele diz, verdadeiramente o teu sim seja sim, o teu não seja não, depois confirmado por São Tiago. Quando nós oramos, nós fazemos a experiência do poder de Deus através da confiança que nós colocamos nesse poder, mas por quem nós pedimos? Pedimos pelos méritos de Jesus, pelos méritos da sua Santa Cruz, pelos méritos do seu preciosíssimo sangue, pelos méritos do seu santíssimo nome. O que Deus tem para nós, Ele mostrará. E quando Deus não atende a nossa oração, nós ficamos como que desnorteados, mas paramos para a atenção de uma forma que nós desconhecemos. Ele atendeu a nossa oração.
Você sabe quando uma pessoa amiga, querida, familiar está sofrendo muito, 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 e nós insistimos pedindo a sua cura, essa oração ela é muito mais egoísmo, egocentrismo, porque aquela pessoa já deve estar preparada para a casa do Pai e, digamos assim, entre aspas, nós atrasamos o encontro. Claro, nós queremos que essa pessoa viva e nós devemos rezar por isso. Mas nós devemos ter o bom senso de saber a gravidade do caso que a pessoa se encontra e todo o manejo hospitalar que está sendo feito para salvar aquela vida, mas também provocando sofrimentos inexplicáveis e inauditos. Nós temos que ter o bom senso de entender quando uma pessoa já tentado todos os recursos da medicina está preparada para a casa do Pai. Isso não depende de nós, depende de Deus. Depende de nós pedirmos a cura, insistirmos, suplicarmos. Então, quando você reza, Jesus, tu nunca perdestes uma causa e a minha não será a primeira, aí você me diz, irmão, eu rezei, mas meu parente morreu. Porque você objetivou e eu tão somente a cura física. Você não percebeu que a morte, a partida, era uma cura espiritual. Amados irmãos, nós não queremos perder ninguém, nós não queremos nem mesmo irmos para a casa do Pai. Nós dizemos que amamos a Deus, mas quem quer morrer hoje? Quem quer ir hoje para esse Deus que a gente ama tanto? Ninguém. Não é? Talvez uma ou duas pessoas que já estejam em grau muito elevado de santidade em vida dizem, eu queria que Deus me levasse hoje. Né? Diz que uma vez São Domingos Sávio estava brincando, né, o santo salesiano, e Dom Bosco viu ele no meio da meninada, mandou chamá-lo. E Dom Bosco perguntou, Domingos, se a morte chegasse agora, o anjo da morte chegasse agora, na hora do recreio, o que é que você faria? Ele dizia, eu, Dom Bosco, continuaria brincando. Veja que coisa estupenda, né? Nenhum peso de consciência, né? Nenhuma culpa permanente. Outro menino diria, eu correria para o confessionário. Outro menino diria, eu correria para o Santíssimo. Outro menino diria, eu correria para os pés da Santíssima Virgem. São Domingos Sávio, eu continuaria brincando, né? Eu acho muito bonita a expressão de uma santa carmelita, Santa Teresa de los Andes, pouco conhecida, foi a primeira santa do Chile, morreu com 19 anos, passou só 11 meses no Carmelo, mas a madre disse que ela não se santificou no Carmelo, ela já entrou santa. Ela morreu de uma pandemia de tifo, e ela define a morte assim, estávamos com ele no escuro e ele acendeu a luz. Então, Santa Teresa de los Andes diz isso. A morte é o seguinte, nós estávamos com ele no escuro, agora ele acendeu a luz e nós podemos vê-lo. Que hoje nós possamos orar ao Senhor, pedir misericórdia, suplicar o fim da pandemia. Senhor, pelos méritos da cruz de Cristo, por sua paixão, morte e ressurreição, pela Imaculada Conceição de Maria, pela virtude dos santos, pela beatitude dos anjos, serafins e querubins, põe fim a esta pandemia, porque para isso tu és Deus. Jesus, tu nunca perdestes uma causa e a minha não será a primeira. Meu Deus, um problema que tu não resolves é um problema que não existe. Isto é uma fé lúcida, não é ingenuidade, não é pessimismo, não é pé atrás. É fé de quem tem experiência na caminhada com Deus. Sabe, quando você tem uma vida de caminhada com Deus, você cria experiência com Ele. Por isso, sim, que nós podemos nessa intimidade suplicar, Senhor, pelos méritos do preciosíssimo sangue, faz passar esta pandemia. Acorde agora os agonizantes do Covid-19. Acorde quem está na enfermaria, que não seja preciso descer à UTI. Este matadouro público. Jesus, tem de piedade. Afasta de nós este vírus maldito. Ó Maria, esmaga a cabeça da serpente que mandou este
Covid e sua variante. Ó Maria, Rainha Celeste, um pedido teu fez Jesus fazer o primeiro milagre. Ó Mãe, te apresenta, em nome da humanidade sofredora. Dos mais de 800 mil brasileiros que partiram para a eternidade e os do mundo inteiro. E como Rainha do céu e da terra, cumpre o teu papel, ó Virgem, Rainha gloriosa. Que o teu imaculado coração se compadeça e compadeça o coração de Jesus. Sabemos, Mãe, que Deus é amor, mas no momento suplicamos também que Ele seja misericórdia. Maria, um pedido teu estremece o coração de Jesus. Por isso também pedimos ao glorioso Pai São José que vá até seu filho nutrício e peça o fim da pandemia. Irmãos e irmãs, sem oração não venceremos. Sem constante oração e vigilante oração não venceremos. A vacina é importante, mas mais importante que a vacina é a oração contínua, a intercessão permanente, a assistência divina diante do trono divino, que somos nós os intercessores. Nesse momento, todos nós somos intercessores e dependemos da fé e da intercessão um dos outros. Peça não só pela cura da sua família, mas dos seus vizinhos. Peça não só que o Covid não atinja seus familiares, mas peça por outras famílias, porque isso é uma prece solidária, é uma prece universal que abrange o mundo. E assim nós estaremos cumprindo o nosso papel de cristãos missionários. É no momento das tragédias mundiais que os cristãos aparecem e dão seu testemunho de fé, de ação, de atitude. Que nós possamos ser verdadeiramente intercessores e, livres deste vírus, construirmos uma nova sociedade embasada no amor, na solidariedade, na igualdade, naquilo que aprendemos com a lição da morte e da dor, das percas, das ausências e saudades que só o tempo e a graça curam. Um abraço, a fé e a esperança do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Christus Dominus, da paróquia de Santa Luzia do Meireles e do Santuário de São Francisco de Assis, em Jacarecanga.